Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia e que alegria nós vivermos a experiência com o Cristo, palavra que se revela a nós. E tocar nos Atos dos Apóstolos é tocar na ação de Deus no nascimento da igreja, no avanço, no crescimento, na conquista dos corações. É muito bom nós percebermos como Deus conduziu a igreja até aqui. E a confiança, a fé que vai crescendo ainda mais no nosso coração por esses testemunhos relatados nos Atos dos Apóstolos. Para bem vivermos o nosso estudo bíblico de hoje, vamos invocar o Divino Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Um novo capítulo dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Então pega aí o seu caderno de estudo bíblico, a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 19. Vamos ler o texto que o Senhor nos oferece para meditarmos no dia de hoje? Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão sob a guarda de 4 turnos de 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: envolve-te no manto e vem comigo. Pedro acompanhou-o sem saber que a intervenção do anjo era realidade. Pensava que fosse uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se por si mesmo. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Dando-se conta da situação, foi à casa de Maria, a mãe de João, chamado Marcos. Muitos ali se encontravam reunidos para orar. Bateu no portão de entrada e uma criada chamada Rosa foi atender. Ela reconheceu a voz de Pedro e foi tanta a sua alegria que, em vez de abrir o portão, ela entrou correndo para contar que Pedro estava ali diante do portão. Estás louca? Disseram-lhe. Ela, no entanto, insistia. Concluíram então: é o seu anjo. Pedro, entretanto, continuava a bater. Quando abriram, viram que era ele e ficaram atônitos. Com a mão, Pedro fez sinal para que ficassem calados. Contou-lhes como o Senhor o fizera sair da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Saiu então dali e foi para o outro lugar. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo mandado chamá-lo e não o encontrando, submeteu então os guardas a interrogatório e mandou executá-los. E depois Pedro desceu da Judéia para Cesareia e permaneceu lá
algum tempo. Interessante a gente começar a ver que agora a perseguição chegou ao núcleo apostólico. Até então eles podiam ficar em Jerusalém. Agora a perseguição atinge Pedro. Tiago, o maior, né, irmão de João, é decapitado. Isso aí é uma prática romana, decapitação. No entanto, que Paulo vai morrer decapitado em Roma. Então era uma punição do sistema político da época, né? O sistema romano, o Império Romano. E a gente vai percebendo aqui a condução de Deus e que fala muito, muito, muito ao nosso coração. Eu queria fazer um destaque, me permitam, nesse texto. Primeiro, a gente pode lembrar de algo que aconteceu lá no Êxodo, a libertação do povo que estava oprimido pelo faraó. Vocês se lembram? Era a Páscoa do Senhor, eles saíram para celebrar a Páscoa. E a festa dos pães sem fermentos, ela acontece durante a Páscoa judaica. Pedro estava preso da mesma maneira, aprisionado. Ele estava aprisionado, como os seus irmãos hebreus estavam lá no Egito. Deus escuta a oração dos hebreus, naquela oração que eles faziam, pedindo a libertação. Deus escuta a oração da comunidade cristã reunida, que intercedia por aquele momento difícil que a igreja vivia de perseguição, especialmente os líderes, os apóstolos. Aqui a gente vê como a igreja combatia os perseguidores, acusando-os, difamando-os, se levantando com armas contra eles? Não, utilizavam a arma espiritual, os joelhos dobrados em clamor, gemidos, lágrimas, orações intensas. E veja o grande sinal, um milagre extraordinário. Pedro está guardado por 16, olha só, a periculosidade de Pedro, né? Anunciador do Evangelho. Nós somos um perigo para o mundo mesmo, minha gente. Se a gente vive o Evangelho, se a gente prega o Evangelho, a gente é um perigo para as estruturas corrompidas, diabólicas. Nós somos um perigo. Pedro está naquilo que a gente hoje poderia ver das prisões de segurança máxima. Ele está vigiado por 16 soldados. Ele está amarrado pelos pés e as mãos. E a oração da igreja atinge Pedro. Mas pera lá, atinge Pedro, não atinge Tiago? Aí a gente vai entender os caminhos de Deus, meus queridos. O sofrimento faz parte, a morte, o martírio. E aí Tertuliano vai dizer, né? O sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Quantos cristãos não nasceram para a fé pelo sangue de Tiago, de Estevão? Tiago é o segundo aí a ser martirizado que a gente tem em conta depois de Estevão, não é? Mas Pedro tinha uma missão a ser cumprida como príncipe dos apóstolos, o primeiro papa, e aí ele dá o grande testemunho. A oração vence os combates. Um anjo aparece, as correntes caem, as portas se abrem, ele sai ali no meio dos soldados, ninguém percebe o que está acontecendo. Intervenção divina. Nós vencemos os combates pela oração. Não esqueça isso. A igreja combatia os seus perseguidores pela oração. Eu imagino que muitos desses devem ter se convertidos pela oração da igreja, que se reunia para orar. Será que nós temos orado como igreja, como comunidade? Será que nós temos entrado no campo da intercessão? Ou a gente está distraído, pensando só em nós? Sabia que tem gente no campo de perseguição hoje morrendo? Cristãos, irmãos nossos, sabiam que tem gente lá na África, nos países do Oriente Médio, de confissão islâmica, onde acontece uma perseguição direta, nos países comunistas sendo perseguidos? Será que nós, como igreja, nos sentimos? E aí eu vou trazer algo que na Canção Nova nós estamos vivendo na nossa formação nesse tempo, né? Esse sentido de corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Será que nós sentimos as dores dos nossos irmãos que sofrem perseguição hoje? Pedro estava preso. Tiago tinha sido morto pela espada. E a igreja dobra os joelhos para orar. E Deus intervém.
Deus intervém diante de um projeto na vida de Pedro, na vida daqueles cristãos, aquilo que Deus queria mostrar, apresentar, revelar. Então, a mensagem que hoje eu quero colher para mim, e eu imagino que você está também pedindo, Deus, o que o Senhor está falando comigo? Nós vencemos os desafios, as perseguições e as dificuldades com os joelhos dobrados em oração. E uma outra coisa, o Senhor está nos chamando a vivermos o amor de corpo, o comprometimento com os que sofrem e que são nossos irmãos. E aí, como aplicar isso na vida? Vou colocar uma coisa bem prática aqui, tá? A partir de hoje, rezar pela igreja perseguida, pelos cristãos que sofrem perseguição no campo de missão, no campo missionário. E já aqui temos uma indicação para a nossa oração de conclusão do nosso estudo bíblico de hoje. Senhor, a palavra de hoje nos compromete profundamente. Nós sabemos que o caminho que o Senhor indica e a igreja primitiva é testemunha disso para cada um de nós. Enquanto Tiago havia sido morto pela espada, Pedro estava preso, sendo ameaçado, a igreja estava de joelhos em oração de intercessão pelos que estavam sofrendo perseguição. Isso é um chamado, é um grito do Espírito para nós, a partir da palavra que nos foi oferecida hoje no estudo bíblico. O Senhor está gritando a mim, aos meus irmãos que estão estudando a Bíblia comigo, àqueles que estão recebendo essa mensagem, o Senhor está dizendo, dobrem os joelhos e rezem pelos perseguidores, por aqueles que se colocam como seus inimigos, mas também se comprometam em intercessão pela igreja perseguida, pelos cristãos que estão no campo de missão e sofrem com a perseguição. E é isso que nós queremos fazer agora. Sustenta, fortalece aqueles que estão já presos, aqueles que não podem dormir uma noite, 2 noites sequer no mesmo lugar, que estão comprometidos com a evangelização, que não arredam o pé dos lugares sagrados, santos, porque acreditam, Senhor, que o Senhor é por eles e que estão dispostos a darem a própria vida pelo reino, pelo evangelho. Fortalece-os, abençoa-os com a nossa oração. E a partir de hoje, Senhor, como a igreja que orava por Pedro, nós queremos assumir um compromisso de orar pelos cristãos que sofrem perseguição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é isso, o amor de corpo, o sentido de corpo. Se um irmão sofre, o corpo todo sofre. Se um irmão, uma irmã está sendo perseguido, o corpo todo passa por essa dor da perseguição. E o que nós precisamos fazer a partir de hoje, diante do texto que nós estudamos na Sagrada Escritura, nos comprometer em rezar pela igreja perseguida, pelos cristãos que sofrem perseguição. Que Deus te encoraje e te inspire cada dia mais. Que o Senhor abençoe você e a sua família. E nós nos encontraremos, se Deus quiser, no próximo programa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.